paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que bom estar com vocês aqui neste Café da Manhã com Jesus e que eu venho compartilhar aquilo que Deus falou no meu coração. Eu quero pedir primeiramente a você que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like para que essa mensagem seja entregue a mais pessoas. Deixe o teu like agora para que você não venha esquecer, amém? Eu quero compartilhar com vocês, ainda continuando em 1 Samuel, ontem eu falei sobre 1 Samuel capítulo 16, hoje eu quero falar sobre 1 Samuel capítulo 17, ainda continuando sobre a história de Davi, né? E eu gostaria de ressaltar hoje que o capítulo 17 fala de Davi e Golias, né? Quando Davi vai enfrentar a Golias. Eu queria ressaltar o versículo de número 28, que fala assim: quando Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse a Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os outros homens responderam como antes. Aleluia. A palavra que nos fala que Davi, né, no capítulo 17, o seu pai, Jessé, pede que ele vá ao campo de batalha. Ali no campo de batalha está os teus 3 irmãos, né? Os 3 irmãos mais velhos, que é Eliabe, Abinadab e Samá. Eles estavam no campo de batalha, ali onde o guerreiro Golias, né, chamado Golias de Gate, estava ali enfrentando os israelitas. Ele estava ali provocando, dizendo que eles colocassem um homem que o enfrentasse, né? E aquele quem ganhasse a guerra, no caso, se Israel ganhasse, eles seriam escravos. Ou ao contrário, que se Golias ganhasse, o povo de Israel seria escravo dos filisteus, né? E então, Davi é chamado pelo seu pai e seu pai diz que ele vá ao campo de batalha, né, e leve uma roupa de grãos tostados e 10 pães para os seus irmãos e veja como eles estão, né? E ali seu pai fala que eles estão no campo de batalha com Israel, com o rei Saul, né? Ali com todos os homens de Israel, né? No vale de Elá, lutando contra os filisteus. Então Davi pega e vai fazer aquilo que o seu pai o havia ordenado, né? Ele levanta-se de madrugada, no versículo 20 diz, e Davi deixou o rebanho com outro pastor e pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado, né? Davi vai ali por ordem de seu paizinho, né? E ele, como um filho obediente, deixou as suas ovelhinhas também com outro pastor, né? Muito responsável. Davi nos ensina, né, essa responsabilidade, né? E ele vai até ali e ele vê ali o que estava falando ali, né? Aquele filisteu estava falando, né? Golias, ele fica indignado, né? Como pode um filisteu incircunciso, né, enfrentar assim, ficar falando dessa maneira com o povo de Israel, né, que serve a um Deus vivo, um Deus tão grande, poderoso, né? E o que Golias estava fazendo ali deixou Davi muito irritado. E Davi pergunta, né, ali aos soldados que estavam ao seu lado e que o receberam, o que receberia um homem que matasse e salvasse a honra de Israel, né? E quem é este incircunciso filisteu que desafia o exército do Deus vivo? Ele diz no versículo 26, né? E aí, retirando-se Davi o que havia retirando a Davi o que havia comentado, e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo, né? E ali os homens falavam para ele que o homem que matasse teria algumas recompensas, né? Que fala no versículo 25. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer.
Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos a Israel e a família de seu pai. Então, quando Davi está ali perguntando para aqueles homens a respeito de qual seria a recompensa, o seu irmão mais velho, Eliabe, escuta, né? E percebendo o interesse de Davi, seus irmãos o desprezaram, julgaram e insultaram, né? E percebendo claramente que eles não tinham afeição por seu irmão mais novo, contudo, não foi o suficiente para desencorajar Davi, né? Nós vemos isso no versículo que o irmão dele, Eliabe, né? Ali ele insulta. Quem sabe também ali poderia ter uma pontinha de inveja, porque nós vemos no capítulo 16 ontem, quando a gente estava estudando, que Davi foi ungido a rei pelo profeta Samuel na frente de todos os seus irmãos, porque ali passou 7 irmãos e nenhum deles era o escolhido, nenhum deles era o ungido do Senhor. Então Jessé manda chamar Davi, que está lá no pasto, né, o mais novo, esquecido, o seu 8º filho, e ele é ungido na frente de todos os seus irmãos, né? Podemos imaginar que com certeza ali despertou a inveja, a ira, a raiva dos seus irmãos, como também vimos na história de José, né? Nós já vemos isso na Bíblia, que os irmãos de José tinham inveja, tinham raiva dele. E aqui também nós vemos isso. Davi é aquele escolhido que estava lá no pasto, pastoreando suas ovelhas, mas esquecido por muitos, mas não esquecido por Deus, né? Deus é aquele que vê em nós aquilo que nem mesmo as pessoas enxergam, às vezes até a gente mesmo não enxerga, mas Deus tem grandes propósitos com a nossa vida, né? E nós vemos isso aqui nesta palavra, e seu irmão ali foi usado como uma pessoa. Quando uma pessoa é usada, empresta sua boca para o inimigo, sabe? Muitas das vezes, pessoas de perto da gente, há pessoas da nossa família, né? Como foi usada aqui na vida de Davi, são usadas para nos magoar e nos ferir. Que nós possamos ter discernimento espiritual para perceber, para que nós não emprestemos nossa boca ao inimigo, né? Ao diabo, para poder magoar e ferir as pessoas. Às vezes nós nos deixamos ser usados para magoar as pessoas ou até mesmo pessoas são usadas de perto de nós para usar palavras que vão nos ferir, nos magoar. Davi estava ali para cumprir algo para fazer algo muito grande para o Senhor, né? Davi ia ser um instrumento usado para derrotar Golias. E ali nós vemos o seu irmão Eliabe sendo usado pelo inimigo, né? Usando, emprestando a sua boca e ali insultando a Davi, né? Com uma pontinha de inveja. Nós vemos isso quando ele fala, muito irritado com ele. Fala aqui na palavra que ele ficou muito irritado com ele. E porque você veio aqui, né? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas, tipo assim, diminuindo Davi, né? Aquelas suas poucas ovelhas, insultando a ele, né? Sei que você é presunçoso, seu coração inventando mentiras de coisas que Davi nem era, né? A gente vê aqui a perseguição na vida de Davi, né? Como começa, porque a gente vê a história de Davi já sendo ungido a rei, Davi já estava começando ali um longo processo, né? E ali a gente começa a ver os levantes, a inveja, as coisas que vão fazer para que tente parar aquilo que Deus tem na vida de Davi. Mas nós vemos diante desta palavra a atitude de Davi, nos encoraja, nos ensina, né? Que Davi olha e fala: o que eu fiz agora? Né? Será que não posso nem conversar? Meu Deus! Então se virou para o outro lado e perguntou a mesma coisa. Davi não estava nem aí, sabe? Davi era um homem que andava com Deus, era um homem cheio de Deus. Ele não estava nem aí, podia se levantar quem fosse contra Davi, podiam falar o que fosse, mas Davi era um homem que sabia quem estava com ele sabia quem ele era, ele sabia da sua verdadeira identidade. Saiba da sua identidade, né? Eu gosto muito de ver as pregações da pastora Thalita Pereira. Ela fala muito sobre identidade e ela me ajudou demais a descobrir minha identidade, sabe? E ainda estou me aperfeiçoando, mas porque muitas das vezes pessoas vão tentar mudar a nossa identidade,
Vão tentar nos parar ou falar, olha, você faz desse jeito, melhor você fazer assim. Ah, você faz assim, é melhor você fazer assim. Só que nós somos diferentes, né? A gente age de maneiras diferentes e Deus precisa de nós, né? A nossa maneira. Nós vamos ver isso também mais à frente no capítulo, nesse capítulo mesmo. Nós vemos que quando Davi vai enfrentar Golias, né? Saul quer dar ali as suas ferramentas, mas isso eu vou deixar para a gente estudar amanhã, para a gente poder entrar, porque o capítulo é grande e merece ser estudado, né? Eu vou deixar para amanhã a gente poder estudar esse capítulo e a gente entrar nessa parte. Hoje eu quero ficar com você nessa parte aqui de Eliabe, né? Seu irmão mais velho, irmão de Davi, que é usado ali para lançar uma palavra para entristecer Davi, que estava prestes a fazer aquilo que Deus tinha colocado no coração a ser usado para algo grande, né? E ali vem palavras para nos entristecer, nos parar, nos desencorajar, os impedimentos que vêm quando nós nos levantamos para fazer a vontade de Deus, quando nós nos levantamos para fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, para fazer a obra do Senhor, vão se levantar pessoas contra nós. E muitas das vezes pode se levantar até pessoas de perto de nós, como está aqui nesta palavra, né? Como da família, como dentro de casa, da sua igreja, não sei aonde, tudo pode acontecer. Mas que nós viemos aprender como Davi aqui. Simplesmente ele se virou e continuou a conversa, ele nem ligou, Davi nem se importou e continuou do jeito que já estava, né, perguntando. Sim, como é que eu vou fazer? Sim, o que eu vou ganhar para isso? Né? Tinha uma recompensa, né? Motivado por uma recompensa. Ah, eu vou sim, porque eu vou pela força do Senhor dos Exércitos, né? Eu vou enfrentar esse Golias, esse filisteu, esse incircunciso que tem a coragem de enfrentar o exército do Deus vivo de Israel. Né? Davi não parou diante da afronta do inimigo, em que seu irmão foi usado como boca de Satanás para impedir ele, para jogar uma palavra de maldição sobre sua vida e inventar mentiras, né? Nós sabemos na palavra que fala que quando nós fazemos a vontade do Pai, quando nós servimos a Jesus, vão se levantar pessoas, vai ter perseguição, né? Diante daquilo que nós fazemos para Deus, muitas das vezes pessoas vão se levantar. Tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Para que tá fazendo isso? Tá perdendo tempo? Vão tentar mudar a nossa identidade, vão tentar mudar aquilo que Deus colocou, mas que a gente venha ficar firme, sendo obediente, como eu já havia falado ontem no estudo, né? Faça a vontade de Deus. Mesmo que até mesmo os de casa, até mesmo aqueles da sua família de perto, olhem e falem assim, não sei para que você está fazendo isso, mas entenda, busque ouvir a voz do seu Pai e saber a direção que Ele tem para a sua vida. Saiba quem você é em Deus, né? Que ninguém, não há levante do inferno que lhe pare se você estiver fazendo a vontade de Deus e você sabe quem você é em Deus. Amém? Eu espero que esta palavra tenha lhe abençoado. Amanhã eu quero continuar com você neste capítulo para a gente tirar muitas lições, porque a vida de Davi nos ensina demais. Nós temos muitas lições com a vida de Davi. E dentro deste mesmo capítulo, nós vamos continuar a estudar a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Seja um missionário, curta, compartilha, se inscreve no canal. E amanhã eu volto, se o Pai assim querido e amado permitir. Deus abençoe.